Olá, todo mundo. Eu vou conversar com a Ana Carmen Longobardi, colecionadora de arte, ex-publicitária. Ela deve estar entrando aqui. Vai ser em português essa live. To the American followers, this will be in Portuguese. I'm sorry, but follow my feed for more. Vai ser em português a nossa conversa. Vamos ver, esperar a Ana Carmen. Tudo bem com vocês aí? Onde vocês estão? Enquanto ela não chega, vão me contando da onde vocês estão vendo esta live to be. Aqui em Nova York tá um dia gostoso de primavera, um céu meio nublado, mas mesmo assim temperatura gostosa. Aí a Bruna está no Brasil. Agora a gente espera. Fortaleza, coisa boa. Como é que tá aí em Fortaleza o clima? Miami, coisa boa. Sol lindo em São Paulo, Camilu. Ribeirão, sempre sol também em Ribeirão, né? Amo Ribeirão Preto. Vamos ver. Eu mandei uma mensagem para Ana Carmen, lembrando ela que ela tinha que entrar aqui e me pedir para participar da conversa. Oi, Gables. São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo. Vamos esperar um pouquinho. Senão eu faço a live eu mesma aqui, falando sozinha. Ela sabe, né? Ela tá entrando. Então tá, cadê ela? Oi, Ana Silvia. Tá sol aí também. Coisa boa. Agora, aquele papo que a gente tinha no elevador, né? Agora a gente tem no começo da live, aquele papo assim, e aí, tudo bem? Tudo, e você? Tá só, né? Tá só. Oi, Ana Carmen, entrou. Agora ela vai me pedir pra entrar. Vamos ver. Aí. Que ela tá chegando. Vão me avisando aí se vocês estão vendo, ouvindo. Oi, Tá bom, Ana tudo Carmen? bem? Bom, você é uma expert no assunto, eu não sou. Tudo bom com você, José? Não, você é expert hoje, eu sou só a condutora. Tudo Obrigada bom? por ter topado essa aventura contemporânea que é a live. Estou super feliz de conversar com você. A gente vai ver um monte de nomes de pessoas queridas. Pessoas queridas, obrigada a todos por escutarem a gente, participar, mandem perguntas e comentários. Eu vou, obviamente, para quem está aqui, porque já segue a Ana, ela dispensa apresentações, mas para quem é meu seguidor e não conhece a Ana Carmen, eu vou contar. Se eu esquecer alguma coisa, Ana Carmen, você me corrige, adiciona, faz uma interrupção e a gente faz uma apresentação bem completa. Mas a Ana Carmen, por 30 anos, trabalhou com publicidade. Ela foi diretora de arte na McCann Erickson, depois na MPM, depois foi morar em Nova York. Você foi procurar? Na Campbell Ewald, é assim que se fala? Ewald? Campbell Ewald. Ewald. Depois foi sócia e vice-presidente de criação na Talent. Ganhou todos os prêmios possíveis e imaginários e fez alguma das propagandas que mais marcaram a minha infância. Você mesma me contou 3 delas e falei, nossa, impressionante o poder, né, de um bom slogan. Então, vou contar 3 aqui, né? Uma é aquela, não é assim uma Brastemp, foi criação dela. Depois, os nossos japoneses são melhores do que os outros, né? Como que era o slogan certinho? Os nossos japoneses são mais criativos que os outros. Só um tempo, hein? Eu e minha equipe de criação. Claro, né? claro. Vamos dar crédito a todos os envolvidos. Ninguém faz nada sozinho. Inclusive, isso é uma coisa que a gente vai falar quando a gente falar do bolero do Francis Ellis. Essa ideia de indivíduo no coletivo. Fez também o Bonita Camisa, Fernandinho. Essa coisa não é da sua geração, Gisele. O meu irmão é Fernando, a gente zoa ele até hoje. E você também tem o irmão Fernando, né? Tenho. Aí você foi o nome dele, Você foi membro do conselho da Pinacoteca e também envolvida no membro do conselho do MAN, onde você ainda participa, né? Do MAN eu comecei o ano passado.
E da Pinacoteca eu fiquei durante 8 anos, que você pode ficar 4, a reeleição para mais 4, pelo estatuto, e já saí. Quando eu saí da Pinacoteca, eu fui convidada para ser conselheira do MAR, que nós estamos no início de um trabalho de renovação e tudo mais. Estamos empenhados agora nisso, né? E aí, o motivo pelo qual a gente está aqui hoje conversando não é só por causa da publicidade incrível, né? Mas para falar um pouco da sua coleção de arte. E eu achei curioso, porque eu não sabia que a sua coleção estava em quarentena. Está, eu e ela. Então, conta como é que ela foi parar em quarentena. Que eu vendi um apartamento que era muito amplo, muito espaçoso, e que isso é uma longa história, e onde eu tinha minha coleção toda exposta, e estou morando temporariamente num outro apartamento menor, e enquanto reformam o outro que eu vou mudar, e já era para ter mudado, inclusive, né? Por causa da quarentena parou a finalização da reforma, e estou eu e a coleção espalhada, embalada em quarentena. Tanto que quando a gente conversou, eu expliquei isso para você, que infelizmente eu não poderia, sei lá, dar uma percorrida, mostrar e tudo mais. Tem algumas imagens. Mas eu tenho uma foto para mostrar para as pessoas, só de um detalhezinho, né? Gente, isso daí quando o início para embalar, nossa. E aqui atrás de mim, ó. É exatamente. Então, atrás de mim tem um monte. Mas eu reparei aqui pelas fotos que está tudo super organizado, com um certificado na embalagem, foto. Então, pelo menos você olha e sabe o que sei o que é. Mas eu recebi uma super ajuda. Foram 2 meses, para você ter uma ideia. Até é legal para quem coleciona, que é uma dificuldade você manter uma coleção, né? O prazer de colecionar é imenso. Cada aquisição é uma alegria, mas a manutenção, o cuidado é muito grande, dá trabalho. Imagina numa mudança. Então, passei 2 meses, para você ter uma ideia, assim, que eu tinha um deadline para sair do meu apartamento, e passei 2 meses com o Laésio, que eu agradeço demais, ele e o filho dele passaram dias e dias em casa, foram 2 meses mesmo, corridos, e ele embalando essas obras, que até foi o Edu Leme, que é da Galeria Leme, que é um grande amigo meu, que me deu essa força, falou, não, Ana, eu vou, a minha sugestão é essa, e, inclusive, me ajudou também, porque parte da coleção ele está guardando para mim, as obras maiores e tudo mais. E esse é uma coisa complicada, porque eu estou indo para um espaço que simplifica a minha vida, estou indo no espaço metade do tamanho do apartamento que eu morava, que era vai ter que fazer escolhas. Então, escolhas, e eu sou uma pessoa muito apegada às coisas, essa é a grande dificuldade, gosto de tudo. Cada obra tem uma história, inclusive. Desde que você me contatou a primeira vez, eu me empenhei na conversa mesmo, surgiram o quanto eu sou apegada as obras, desde as mais que eu consideraria joias da coleção, até as mais simples, até aquelas compradas até na rua, como eu comentei com você, aí na West Broad, que tem aqueles stands. Eu vou mostrar a foto do que você está falando, para ilustrar. Vai contando. Mas Então para mim, tudo tem um significado. É o artista que você acaba conhecendo ou convivendo, a obra em si, independente. Todas têm histórias boas. E eu acho que todo colecionador deve ter isso. Eu não sei se sou só eu, mas ela tem, não é só a compra, a aquisição. É todo um caminho que varia muito, inclusive, em relação ao momento que você está vivendo, né? Eu acho que ela acaba virando
ela te lembra também de uma fase da sua vida, né? Então, além das histórias Total, maravilhosas, hoje eu vou total. pedir para você contar algumas, mas esse é um exemplo, né, de uma obra de arte que você comprou na rua aqui em Nova York, que você apelidou de Isso, Calder, né? isso. É o meu calder. Todo mundo chega e fala, nossa, que legal, é super delicada de arame, que lembra aqueles circos do calder. E algumas pessoas, em princípio, levam a sério, né? Porque eu Poderia coleciono. ser, você tem um Calder, né? Eu tenho uma pintura dele. Uma tela, aliás, coisa bem difícil e meio rara de. E não tem tanta importância quanto os móveis deles, mas é um calder. Uhum. E que chama o Pirata. É muito, muito bacana, que eu não tenho aqui para te mostrar. Está embalada, está Mas a aqui. gente acredita que ele está aí, né? Nas Tá aqui. embalagens. Eu espero, né? Porque agora até eu estou perdida. No momento, Mas sua isso, coleção tá parecendo um Cristo e Jean-Claude, né? Que eles embalavam tudo. total, total. E então eu tenho assim um apreço e tem a história. É um artista que acho que você já deve ter cruzado. Eu não sei se ele era grego ou se era casado com uma grega, porque todo o inverno em Nova York ele ia para a Grécia, ele comentou comigo. E as pessoas gostaram tanto que eu passei até para alguns amigos que gostaram muito, dei de presente, alguém já botou em caixinha de acrílico, e são colecionadores também. Então, para eles, teve uma certa importância, e é um artista da rua, né? Isso é muito legal. Só para as pessoas terem uma ideia, a gente vai falar ao longo da nossa live sobre algumas obras de arte específicas, mas para vocês terem uma ideia de artistas que estão na coleção da Ana. Tunga, Mira Schendel, Leo Nilsson, Kara Walker, Guilherme Kuitka, Sol Lewitt, Julian Schnabel, Márcio Galan, Érica Verzutti, Eduardo Berliner, Francis Ellis, que eu acho que vai ser a nossa espinha dorsal, Sandra Cinto, Irã do Espírito Santo, Liliane Potter, Annelise Igreja, Regina Parra, Paloma Bosquet, Rosângela Renault, Mona Ratum, Valtércio Caldas, e a lista continua. Eu falei alguns aqui só para não acabar o fôlego. Mas me conta, porque uma das coisas que eu te perguntei quando a gente conversou e que eu achei muito legal. Falei, mas como é que é o processo? Primeiro você me conta aquela história do tempo em que você não tinha tempo de visitar a galeria, mas você usava a sua hora de almoço. Então, isso eu acho que todo colecionador, eu acho que fez isso, ou faz isso. Na época, eu não tinha tempo realmente trabalhar em publicidade. Você se formou em publicidade, não trabalhou, mas você sabe, e principalmente na área de criação, é um trabalho muito intenso. Você não tem horário para nada. Vira à noite, né, criando? Não havia essa cultura também de grandes visitas, não havia um grande número de galerias na época. Eu comecei a colecionar nos anos 90, só para dar uma basezinha. Eu comecei a colecionar com os modernos brasileiros, Ismael Neri, Gomide. Tem umas fotos aqui. Essa é uma parede, a maioria papéis, tinha alguns. Essa agora é o que ficou. É o mais contemporâneo. Atual, mais contemporâneo. Esse é o início da minha coleção. E então eu passei a me interessar. Eu não tinha objetivo de colecionar. Eu gostava de arte e não tinha tantas galerias. Eu comecei com o Paulo Kuczynski, que batia grandes papos na hora do almoço. Hoje em dia somos grandes amigos, sou amiga da Marta, esposa dele, da família. E eu aprendia ouvindo, tinha interesse em algumas obras e ouvindo. E eu mesma fazia depois com algumas galerias, no caso do Marco Antônio Vilaça, que era mais longe, porque a Talent ficava ali na Avenida Europa, muito próximo do Thomas Kuhn, da Nara, e da Nara Reusler. Quando eu ia para a Vila Madalena, eu ia com a Tetê Pacheco, que também é outra publicitária, mais descolada, porque ela já estava toda a fim de colecionar e a coisa mais... Colecionar não, conhecer, né? A arte contemporânea. O Marco Antônio estava fazendo um trabalho belíssimo e iniciando a galeria aqui. Então, tinha as grandes galerias assim com reputação, né, como a Luiz, Strina e tudo mais, mas não havia esse hábito de visita à galeria. As galerias ficavam às moscas, realmente. Então, os colecionadores, de fato, que mais ou menos tinham um trânsito nas galerias. E eu ia na hora do almoço para conversar. E muitas vezes eu aprendi muito.
E numa dessas idas e vindas, o Marco Antônio, ele me convencia, ele adorava os papéis que eu tinha, modernos e tudo. Ele me convence, ele, aos poucos ele ia me convencendo sobre arte contemporânea. Então ele mostrava o trabalho da Beatriz Milhazes por $8.000 na época. E, então, para me introduzir, e eu achava bacana, mas não era bem o que eu estava interessada, ou era uma coisa ou outra. Mas, aos poucos, eu fui migrando para a arte contemporânea, até porque a arte moderna, como eu já até comentei com você, ou você já tem uma coleção de herança de família, ou você, para colecionar, é muito caro, É um são obras investimento muito maior. valiosas, é um investimento alto. E não era mais, eu realmente, minha cabeça era muito mais para migrar realmente para a arte contemporânea, e foi assim que aos poucos eu comecei, e aprendi muito. E você também fez o curso do Charles Watson, né? Pois é, quando eu saí da propaganda, eu resolvi. Bom, isso daí não vem ao caso, né? Senão nós vamos entrar por outro rumo, mas eu recebia sempre um postal do Charles Watson para fazer alguns workshops, a maioria internacional, de viagens para conhecer artistas e visitar museus e galerias, etc. E eu nunca tinha tempo, eu nem sabia como é que eu recebia isso. Charles Watson, Começo dos anos 2000? 2003, mais ou menos. Uhum. 2003, 2004. E o Charles, para quem não conhece, tem gente que ama e tem gente que odeia, porque ele é super capacitado, mas ele é uma pessoa extremamente rígida. Eu sou do time que gosta dele, respeito demais, porque ele é um escocês radicado no Rio de Janeiro desde os anos 70 e que sempre organizou. Hoje em dia está meio banalizado essa questão de workshop, viagem, conhecer estúdio, mas era um trabalho seríssimo que ele fazia. E ele era muito dedicado, é uma pessoa dedicada, mas nessa época, mais ainda, em função de ter as agendas dos artistas e preparar as viagens com muita antecedência. E foi assim que eu comecei, eu fui aprender. Eu cheguei, agora eu tenho tempo. Então, voltei, eu tinha acabado de sair, fui para um spa, que eu te contei lá no Sul, para não ter nenhum tipo de... Foi um corte realmente na minha carreira, e eu falei, vou evitar entrevista, porque deixou não sei o quê, e ali me recolhi. Quando eu voltei, encontrei esse pôster para viajar para Berlim e para Veneza. E foi quando eu comecei. Aprendi demais, foram 6 anos consecutivos de workshop, viajando com ele. E ele, até eu acho engraçado, porque ele era muito bravo, muito rígido, mas tinha sempre o Aguinaldo Farias, o Fernando Cocchiarelli, que também estavam juntos, que serviu de ombro para as pessoas mais, mais chorosas, assim. Mas isso é tudo no bom sentido. Ele era realmente, ele é uma pessoa... É um estilo de cada um de educar, né? É estilo, é um estrangeiro aguentar 25 pessoas, grupos de brasileiros e brasileiras falando alto... Porque grupo, né? A gente se reúne e fala muito. É inevitável. Agora, você imagina em outras culturas, né? Você vai para a Alemanha, que tem regras, Suíça, né? Você tem que ter o passe, você tem que mostrar não sei o quê, vai no vaporeiro. Então, para ele, era um perrengue, realmente. Então, tem que... E é uma pessoa extremamente culta, né? Sobre arte e tudo mais. E aí eu tive a oportunidade de conhecer excelentes artistas. Você me contou, desculpa o parênteses, mas você me contou, por acaso, sobre o Francis Ellis, que você tem alguns trabalhos dele, vou pegar a foto aqui, mas que a primeira vez que você viu foi durante uma Bienal, né? Foi, até eu estava acompanhada, acho que foi numa Bienal em São Paulo, eu não sei agora, foram 2 bienais, uma em Veneza, esse é o Bolero, que são os sapatinhos, né? Uma sequência de desenhos, que a gente até pode conversar depois. Aquele díptico é em Cabul, no Afeganistão, uma série que ele fez. Mas aí que eu acho que dá até para exemplificar, Gisela, que não é que eu vou atrás de um nome ou atrás de um artista.
Acontece, geralmente, foi o que aconteceu com o Francis Alves, que me surpreendeu o trabalho. Eu tinha visto um vídeo, acho que na Bienal, aqui em São Paulo, que era o Tornedo, uma coisa assim. E eu não sou muito chegada a vídeo, né? Eu admiro, acho que tem alguns que realmente, como o Viola E o Viola é maravilhoso. maravilhoso, tudo, mas não é uma coisa que eu colecionaria, né? Já é um outro caminho, outro rumo. E depois eu fui numa Bienal de Veneza, onde eu vi uma obra que ele faz, que ele reproduz uma pintura de um artista local ou de um pintor. Outsider. É um outsider que faz, sei lá, letreiros de propaganda. Pintura de placas, né? Isso. Então, e estava na Bienal de Veneza. Você vê, uma coisa completamente diferente, né? Uma mídia como vídeo e a outra pintura. E eu me encantei e falei, nossa, é o mesmo artista. E assim vai, você vai construindo um interesse. O Charles já havia comentado na época sobre ele, mas eu sou péssima para nomes, não guardo, mas para imagem eu sou boa. Só que para nomes eu falava, gente, é o mesmo, não sei o quê. Aí comecei a me interessar e fui, aos poucos, o trabalho dele foi sendo exposto e eu conhecendo. E chegou o momento que eu tive a oportunidade de ter algumas obras dele, o que me deixa muito feliz. Porque esse, sim, na minha opinião, é um dos bons artistas que eu tenho acompanhado, que tem toda uma carreira, né? Ele faz um trabalho político muito forte e, ao mesmo tempo, tem poesia na forma dele representar. A estética dele é linda, assim, uma harmonia, né? Um conjunto de coisas. E eu adoro ele. Então, O Francis Alves, para quem por acaso não conhece, ele é belga, mas mora na cidade do México. E os dois trabalhos que eu mostrei, a imagem no meu iPad não fica muito boa, mas um dos trabalhos que a Ana Carmen tem é de um stop motion, de vários desenhos de... Eu vou te mostrar, eu tenho aqui, esse que a Gisela falou, não vai ficar desembrulhando tudo. Esse, por um acaso, estava super acessível. É uma série de 7 desenhos, que isso aqui é uma base. É difícil de ver também, se der reflexo, não sei. Mas é uma pessoa, chama Shoeshine Blues, né? Então é o blues do engraxate. E a música, o stop motion, às vezes encaixa a música no movimento desse engraxar, que fica meio uma coreografia, e como você disse, acaba entrando um tema político, né? Desse tipo de emprego que é, né, o trabalho feito à mão. E aí, quando eles expuseram na Bienal, todas as imagens daquele filme stop motion viraram quadrinhos separados, né? Então... Isso, e foram vendidos em séries de... a minha série tem 7 desenhos. Que são lindos, tem vegetal, é coladinho, é uma delicadeza. E tem séries de 5, tem séries de mais, etc. E eu tive acesso a esse trabalho numa Art Rio, que a David Swinner esteve presente e expôs. Eu falei, gente, mas agora está até mais fácil, né? Uhum. Então, daí eu comecei a... Nós conversamos na época, o Greg Luley, que é um dos diretores, um sócio agora, nem sei mais, ficamos grandes amigos e daí eu comprei essa série, que eu adoro, e depois chegou o grande momento. Esse díptico eu conheci, eu vi na Documenta. E ele expôs essa série de Cabul, né, que fica no Afeganistão. E ele expôs toda essa série de pinturas na Documenta numa padaria antiga da cidade, em Kassel, pequenininha, e esses trabalhos deles são sempre, geralmente, muito pequenos, a escala é muito pequena que ele trabalha, e foi emocionante. E eu estou sempre viajando com grandes amigos que também coleciono e tudo, e a gente ficou realmente emocionado com
exposição. E eu me encantei. Fotografei, tirei fotos e não sei o quê. E um belo dia o Greg, como nós mantivemos contatos e tudo mais, eu brinquei com ele, o dia que você tiver aquela tal obra que tem o sapatinho, não sei o quê, eu vou me interessar, achando que seria inviável, impossível, que isso daí estava numa exposição, sei lá onde. E um belo dia aconteceu dele, falou, olha, vai ter uma exposição do Francis Alves aqui na galeria, e eu queria que você viesse ver. E eu falei, eu vou estar em Nova York, e na semana, sei lá, daqui a 2 semanas eu vou ver. Só que aconteceu o Sally, a grande inundação que houve, que inundou toda Chelsea, as galerias, etc. Principalmente aquela região foi muito afetada. Nossa, total. A altura do peito. Grandes perdas e danos. Então, você imagina. E eu cheguei lá uma semana depois que houve essa inundação e até fui visitar as galerias e fui visitá-lo. Ele falou, olha, passa aqui, não sei o quê. E eis que eu entro e vejo, mal, não era uma exposição, eram as obras dele penduradas numa das paredes ali. E daí ele me contou que a exposição, obviamente, foi totalmente... Por água abaixo. Por água abaixo. E uma história até curiosa, que o Francis Alves ele tinha umas pranchas em cavaletes, onde ele estava escolhendo, elegendo como distribuir as obras. Ele pintou a parede, meia parede de verde, um verde assim meio escuro, e ali ele iria expor os quadros, e ele estava elegendo a distribuição nessas pranchas em cavaletes. Segundo o Greg, a grande vantagem que houve, que quando a água subiu, que foi uma coisa que foi impressionante, subiu de uma vez, essas pranchas flutuaram, com essas obras em cima, e sem querer foram salvas. Protetoras da obra. Pois protetoras da obra, e as obras dele foram salvas. Bom, e nesse contexto até dramático, né, daquele momento onde todo mundo foi prejudicado e tudo mais, eu estava lá a obra me aguardando e foi quando adquiri. Essas histórias são muito legais. Você nunca mais esquece, né? Não, nunca mais. E depois eu fui também para a Bienal em Istambul, e o Francis Alves fez uma instalação belíssima, uma obra linda. E fomos os meus amigos, nós fomos o Rodolfo, Zé Eduardo, a Hilária. Esse é meu grupo, que conhecido através da arte, tá? Grandes amigos. E daí nós fomos visitar, junto com o Greg, até que foi muito bacana que estava lá também. Eis que estava o Francis Alves em pessoa, né? E ele que poder conhecer o artista é uma... Não, alguns até não sei se... Mas nesse caso ele apresentou para a gente aquela obra toda, que constava de um vídeo belíssimo, o que usou, os desenhos, as pinturas, a associação. Ele sempre tem uns mapas, né? E até tem um mapa que faz parte de Cabul aí que eu tenho, que no novo apartamento, quem sabe eu coloco próximo para completar eu vou contar brevemente como é esse trabalho que chama Real Unreal, mas real não de real, de roda, né? Isso, que é R-E-E-L, né? Real. Que é o filme, né? Onde se guarda o filme, né, de gravação. E esse filme que ele faz, todo o trabalho dele, inclusive se você entrar no site do francisallis.com, todos os filmes são disponíveis. E o que ele faz é vender trabalhos relativos aos vídeos para poder sustentar, digamos assim, essa prática dos trabalhos, principalmente em vídeo. Isso. Mas ele fez várias viagens para o Afeganistão, os meninos brincam na rua, girando, eles seguram com um pauzinho esse círculo, como se fosse um arco. É um arco. E eles ficam brincando com isso. E o que o Francis Alves faz é trocar. Em vez de ser esse círculo vazio, né, tipo uma roda de bicicleta vazia, se torna esse filme que vai desenrolando pelas ruas. E quando o resultado, né, que é o trabalho que você tem, que é essa televisão
como se tivesse acabado a Barra Collor, programação, né? é. Ele diz que é um pouco essa nossa incapacidade, então você vê, né, tanto na pintura quanto nesse filme, a incapacidade da gente traduzir um estado de guerra, né, uma situação de guerra para A qualquer mídia que dificuldade de seja. comunicar isso, né? Enfim, É só a queria fazer barra esse Collor, parênteses. interrompe, né? É como a barra Collor, você está assistindo, cai o barra Collor, interrompe totalmente, é difícil, né? Então, esse tipo de interpretação, e você conhecer esse processo é muito bacana. E você acompanhar toda a evolução da carreira e a persistência. Ele é um cara persistente. Tem uns vídeos dele que eu até eu recomendo. Eu acho que a maioria conhece tudo, mas dá uma pesquisada, tem coisas incríveis. Aquele Esse que filme. chama do vídeo. Fala, desculpa. Não, esse filme do Bolero, por exemplo, dos Sapatinhos, é uma poesia lindo. Esse de Istambul, eu não lembro como chama, mas eram uns jovens com apitos, eles se comunicavam conforme como o canto dos pássaros, o pio, essas coisas. E tinha os apitos lá também, em madeira, expostos nessa instalação. Então, são vídeos muito lindos. Eu adoraria ter os vídeos também, né? Mas eu acho que tem algumas peças que representam muito. E tem uma antiga, não lembro se eu mandei para você, que é o Monkey, que é um trabalho bem antigo, onde ele Parece um pinta. cavaquinho. Ele pinta, a moldura é feita por ele, e tem um filme. Esse. É todo construído por ele. Essa é uma obra mais antiga dele. Eu adoro. Ele construiu, ele fez o quadro, a moldura, e tem esse plástico em cima com esse burrinho em cima. É quase um É raio-x linear. da pintura, né? É quase como Isso. você vê. É como se fosse um. Bom, então eu Você acho falou que. uma coisa muito legal, né? Que é também como quando você começa a colecionar, claro, nem sempre você vai comprar várias obras de um mesmo artista, mas na sua coleção isso acontece muito, né? De ter um artista que você tem mais de uma obra. Você vai, né? Você citou alguns exemplos, né? A Regina Parra, a Annelise Igreja, o próprio Leonilson, né? Você tem vários trabalhos. Então, conta um pouco sobre isso. Eu vou mostrar umas imagens enquanto isso. A Annelise eu não tenho tantas, não. Adoraria, viu, Ana? Mas. Essa é do Leonilson, né? E o que acontece, principalmente no caso, como você deu o exemplo da Regina Parra, que são esses. Aqui embaixo, se você levantar um pouquinho, esses mais aqui, são os primeiros trabalhos da Regina, que é baseado em fotojornalismo, que eu amei o trabalho dela. E eu tive a oportunidade de continuar colecionando, acompanhando a evolução. Chega num ponto que você, tanto por uma questão de espaço e etc., quanto por uma questão, os artistas também vão se sobressaindo, os preços vão subindo, e não dá para você ter tudo. Mas o fato de você representar um período, para mim, é muito legal. E eu tenho feito isso dentro do possível, com o Berliner também, que é Tem uma foto aqui, cadê o que eu tenho esse daí é o último, o camarão. É pequenininho, é uma pedra mármore. Eduardo Berliner. Eduardo Berliner. A Camila da Casa Triângulo, do Ricardo Trevisan, que você conhece, do Rodrigo, da galeria. Eu vi, eu falei, nossa, adorei o camarão. Lógico que era do Berliner, né? Então foi não resisti. Isso porque eu falei que não iria mais comprar nada, porque eu não vou ter espaço. É muito complicado isso. Não é questão de você consumir, ir atrás, querer. Não, é uma coisa que difícil de você se controlar. E todo mundo que fala, não, chega, você falou que não ia ter, não sei o quê, com razão. Porque eu vivo falando, não, agora eu não posso mais, porque não tenho espaço, porque não. Mas é uma coisa que acho que faz parte de todo, ainda mais para quem já colecionou caixinha, brinquedo antigo e blá, 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 você imagina, eu acho que eu sou uma acumuladora. É muito Tem aquela complicado. história que eu ouvi até de um colecionador de porcelanas brasileiro que fez uma exposição aqui no Metropolitan
da coleção dele, e ele citou o Augusto Forte, o rei da Polônia, que dizia que ele tinha a maladie da porcelaine, né? Uma doença. Ele não conseguia parar. Nos últimos anos da vida dele, ele compra dezenas de milhares de porcelanas, né? É complicado, é bem complicado e, ao mesmo tempo, também não estou fazendo grandes arroubos, né? Não estou comprando artistas, enfim, não estou atrás, acontece. E nessa época, assim, de quarentena, inclusive, aconteceram várias campanhas de doações e tudo mais, movimentos incríveis. Tem um que até é para uma ONG, né, que chama-se Gerando Falcões, até eu anotei aqui, que é Arte Charity Sextou, que os artistas, um convida o outro para doar uma obra e você, ao comprar essa obra, esse dinheiro está sendo revertido para essa ONG, por exemplo. Você fez compras? Eu fiz compras nessa hashtag. Eu comprei 2 pinturas do Ricardo Alves. E você? Eu comprei 2. Eu vou mostrar aqui. Mostra. Essas são as penúltimas da minha coleção. Eu não vou dizer que é a última, porque é meio difícil. Da Carla Chain, que é um desenho que eu já tenho da série. Que ótimo. E que eu adoro. A Carla Chain é outra que eu acompanho desde sempre. E essa aqui da Fernanda Isgurit, que é linda, que chegou ontem. Que ela também eu conheço ela tem um futuro promissor, que eu adorei isso. E é engraçado porque não é a obra em si. Os 2 exemplos que eu te dei são pessoas, são artistas que eu conheço, que eu adoro, que eu torço por elas, tem um trabalho incrível. Então, é um prazer, eu estou doando, eu estou incentivando, eu tenho um trabalho que eu gosto muito, que me deixa feliz. É um conjunto, eu acho que isso que é sei lá, acho que a maioria das pessoas que colecionam deve sentir esse tipo até prazer mesmo, né? Em tá. E nesse caso, a Sandra Cinto, por exemplo, que ela tem divulgado muito essa campanha. Tem aqui uma Sandra Cinto da sua coleção para mostrar. É bem antigo esse trabalho, que eu adoro. E a Sandra, ela é uma pessoa que acho que todos que conhecem, ela não só pela qualidade da obra que ela desenvolve, mas a pessoa que ela é, a generosidade, né, dela, do Albano Alfonso, que é o marido dela, que também é artista. Eles têm o projeto como é Fidalga, onde vários artistas se reúnem nos ateliês, nos estúdios, e eles promovem esse tipo de coisa. Eles trabalham em função dos outros artistas também. E é um trabalho que eu acho que ela é uma pessoa especial. Uhum. E outra coisa, eu sinto a Sandra, por exemplo, a própria Anelisa Igreja, são 2 exemplos que eu dou. São pessoas que eu não sou uma grande colecionadora das obras dela, não é que eu não queira. Eu adoraria, mas nem sempre é possível, né? A Sandra tem obras importantíssimas, a Ana tem uns quadros incríveis, mas eu sou tratada como se eu fosse a colecionadora mais importante. Porque muito bem. Mas não isso, essa coisa recíproca, eu acho que é bacana. É um cuidado. E a Sandra, para mim, é um exemplo de profissional, de artista, de pessoa. E eu adoro ela, adoro. E essa campanha, quando eu a vi doando um trabalho dela, não deu tempo de eu comprar, já tinha sido vendido. E o simples fato dela estar divulgando, para mim, eu falei, bom, eu vou colaborar, porque realmente é uma coisa, não sei quantas cestas básicas já foram distribuídas, né, para o pessoal carente e tudo mais. Enfim, teve uma outra também, não sei se você, os 300 desenhos, que era uma meio loteria. Eram 300 desenhos bem legais e tudo num tamanho A4. E foi uma loteria, porque tinham coisas que eu desejava muito, alguns desenhos muito especiais e alguns desenhos, assim, não tanto, mas legais também. O conjunto era muito bacana, mas era uma loteria.
Eu também entrei e eu comprei 2 desenhos e acertei na loteria, porque saiu a Ana Mazei, que eu Ah, que sorte! poderia não. Então, eu fiquei feliz, porque eu gosto muito do trabalho dela, já tem alguma coisa dela, e que eu ainda não recebi, acho que vai chegar em setembro, uma coisa assim. Aham. Conta um pouco de quando você estava no Conselho da Pinacoteca, que foi quando começou aquele processo que você até deu crédito ao Ricardo Barbosa, Pedro Barbosa, né? Pedro Barbosa, é. É. Não, quando eu assumi, comecei no conselho da Pinacoteca, o conselho administrativo. Hoje eu sou do conselho consultivo, que a gente, um colega meu, Pedro Dalares, que também era conselheiro na mesma época e acabou o nosso mandato no mesmo tempo, esse ano nós estamos indo para a Sibéria, porque no conselho consultivo a gente quase não faz nada. Uhum. Estamos lá do, Lá no fundão. lá no fundão. Mas, enfim, são pessoas importantíssimas que pertencem ao Conselho Consultivo, lógico que trabalho e tudo mais, mas não como no administrativo. Passei 8 anos lá, mas no início, o Pedro Barbosa, que é um grande amigo e um grande colecionador, ele teve a ideia de, conversando com o Marcelo Araújo, que na época era diretor-geral da Pinacoteca, que foi secretário da Cultura, inclusive. E eles estavam comentando, eu não estava nessa conversa, que tinham várias brechas no acervo da Pinacoteca, que precisavam ser preenchidas, mas não tinha como, é uma instituição pública, não tinha dinheiro para isso. E o Pedro, como já participa da Tate, do MoMA, ele trouxe toda essa experiência dele e falou, vamos fazer um patronato, pessoas que poderiam contribuir para a aquisição de obras. Uhum. E a cultura do brasileiro, você sabe, da elite brasileira, não tem essa cultura como o americano tem, Da doação, etc., né? de doações. Não há incentivo fiscal para isso, também que também não poderia ajudar um pouco, não há. Então, nós fomos pioneiros. Daí o Pedro me convidou para fazer parte, para começar essa busca para patronos da Pinacoteca. Uhum. A Cris Bicalho, que nem era do conselho nada, mas ela é uma pessoa muito bem relacionada. Todos os 3 começamos e nos empenhamos e conseguimos. Foi um sucesso quando nós conseguimos 40, imagina. Hoje tem... Aí eu nem chequei com... Mas tem mais de 100, mas, né? tem mais, acho que é 120, assim, que é um sucesso, porque é uma doação, uma anuidade praticamente pequena até, que eu acredito boa, que todo mundo tem condições. E quando chega em outubro, novembro, todos os patronos se reúnem para votar e eleger as obras que foram selecionadas pelos curadores da Pinacoteca para preencher uma lacuna, o educativo precisa de determinada obra, uma obra que um artista está começando, vai ficar inviável um dia poder adquirir. Então, eles fazem uma seleção, apresentam, defendem o porquê que estão trazendo aquela obra. E aí os patronos votam e elegem aquelas. E tem sido ótimo, tem sido um aprendizado, inclusive, porque nessa defesa que eles fazem, né? dos curadores, você aprende muita coisa. Esse é um lado bacana também, né? E para quem está começando, uma geração que está começando a coleção, participando desse tipo de coisa, do núcleo também, no MAN, do núcleo de arte contemporânea do MAN, do qual eu participo, eu acho que é interessantíssimo, porque se está interessado em arte contemporânea, ótimo, não precisa ser colecionador. Uhum. Abre horizontes, abre a tua cabeça, você conhece outras coisas, convive com pessoas diferentes, interessantes, faz amizades, como eu fiz um monte. E daí, o que acontece? Você está aprendendo também. E você vai, se um dia você resolver iniciar uma coleção, você vai ter um pouco mais de segurança. Mais embasamento, né?
mais embasamento. Isso eu acho que é uma das grandes, né? Você estava tentando descrever, né? Você falou, eu lembro das histórias e cada obra da minha coleção tem né, uma memória associada. E eu acho que, além desse prazer, tem esse outro prazer que é de você estar meio conectado. Eu adoro aquela frase do Ezra Pound, né? De que o artista é a antena da raça. Quando a gente entra nesse estudo, né? Porque é um estudo constante, não é um aprendizado constante, né? Você vai a uma Bienal, você vê um artista que você não conhecia, você descobre esse artista. Aí, como você disse, você vê 3 vezes, você começa a perceber que aquele artista mexe com você. Exatamente. Né? Então, a Georgiana está aqui, a Bia está aqui, elas devem sentir algo parecido, né? Mas começa a ser um pouco integrado com a história da sua vida, né? Você Sem lembra... dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Agora, eu acho que a arte contemporânea é uma coisa bem complicada, né? Porque não é para iniciantes, não, é difícil. Ela causa uma certa estranheza para alguns. Algumas obras são realmente muito conceituais, né? E a gente, quando está começando, a gente tende a gostar daquilo que você já conhece. Tanto que uma coisa mais, vamos ser mais figurativa, uma coisa mais elaborada, um trabalho mais compreensível, é uma coisa que talvez te atraia mais porque você já tem um repertório, você já conhece, né? À medida que passa e você se sente mais segura, você começa a analisar algumas obras de uma outra maneira, o conceito dela. Algumas passam do limite, no meu caso, que eu falei, não, eu vou precisar carregar uma bula para entender. Não gosto muito de obra que exige muita explicação. Hoje a gente está conversando sobre a obra do Francis Alves, como é que é o processo e tudo mais, porque é interessante saber e conhecer. Mas eu gosto do resultado também, independente desses meandros todos, né? Então, é uma coisa que me atrai. E outras pessoas preferem e elegem, inclusive, uma coleção extremamente conceitual. O Pedro Barbosa, para mim, é um exemplo típico. Ele tem uma coleção incrível. Uhum. Ele tem coisas bem assim que eu adoraria ter, assim, que tem as miras dele e da Paty, né? A esposa dele, Paty Moraes, que eu amo a coleção deles. Mas o Pedro, ele tem um caminho bem conceitual. E as obras exigem realmente uma elaboração, que eu falo, Pedro, esse só você entende. Eu gostei, mas não entendi nada, mas tudo bem, sendo dele, tá. Então, são caminhos diferentes, né, que vão acontecendo. Olha, alguém pediu aqui para a gente falar de novo o nome das organizações dos artistas. O da Sandra Cinto é Fidalga, né? O que das campanhas? Não, aqui alguém pôs Art Challenge Sextou e depois... É a Sandra Cinto que o grupo Fidalga está também participando, só que um artista convida a outra, o outro artista para doar. Procura então, por exemplo, a hashtag, é muito legal a hashtag que aí você vê todos, né? Fala. Isso, eu acho que é isso. Alguém escreveu aqui, então, Nena, é só copiar, eu vi que você perguntou. Eu vou tirar os comentários, senão fica escondido atrás de palavras. Eu já abro de novo. Eu não estou nem vendo, porque agora eu pus óculos, agora eu estou vendo quem. Depois eu abro de novo. Olha, não sei quem está me vendo, tá? A gente tem mais 10 minutinhos. Isso, né, da obra de arte conceitual é super pessoal também, né? O que faz sentido para cada um. E essas camadas de linguagem, né? Depois que você entra na poética ou até na viagem, né, de um artista, às vezes começa a ficar mais fácil, né, de você acessar aquilo que a princípio pareceu, como você disse, né, que precisa de uma bula com aquela letrinha, né? Mas eu acho que ali as coleções, eu acho que são incríveis, porque elas acabam tendo as grandes coleções que eu conheci coleções privadas aí nos Estados Unidos, que eu nem chamaria a minha de coleção perto do que eu já vi, né? São poderosas, o comportamento desses colecionadores também eu admiro, porque você olha assim, você não imagina o que essas pessoas
o poder que essas pessoas têm, né? Já vem de família, outros que já começaram com um rótico, é outro mundo. Mas das coleções que eu conheço aqui, tem várias coleções incríveis que tem, é engraçado, tem olhar, a cara daquela pessoa, né? É que nem o cachorrinho nos filmes dos Dálmatas, né? Que o cachorrinho é a cara do dono. A coleção fica... Não é? Fica parecido, né? Então, algumas coleções que eu vejo, que eu admiro muito, eu falo, meu Deus, é a cara. E a minha é um mix aí, que eu tenho de tudo um pouco. Sabe o que a gente não falou? Da Erika Verzutti, que eu amo tanto. Como que a gente não falou da Érica? Você fez uma chamada com a Jaca? Eu sou apaixonada pela Jaca. E também adoro a Vênus de Willendorf de frutas, né? Isso, essa faz tanto tempo que eu tenho. Essa foi uma... Você viu, da Érica, eu tenho um trabalho dela, o desenho de 2004, eu acho, que eu nem sei se ela lembra. Adoro. Adoro o trabalho. E imagina a gente esquecer, né? Não, o tempo passa rápido, né? Passa muito rápido. E eu tenho trabalho, essa eu tentei também, eu tenho um desenho dela de 2004, tem um trabalho em madeira que as pessoas certamente não identificam como a Érica, né? Conhecem mais os trabalhos atuais dela em bronze, que eu tenho aquele que chama-se Brownie, que é um dos últimos da exposição dela. Mas essa coisa de trazer um pouquinho do trajeto, né, eu acho bacana. Alguns você tenta fazer isso, ou o artista entra por uma porta assim que você já um caminho que não tem nada a ver. Outras, aí também depende muito das galerias, a reputação das galerias, né? Eu estava organizando nessa quarentena toda a documentação, que eu já trago mais ou menos organizado, certificados e tudo, e estou separando por pastas as galerias, os artistas, as galerias. E é incrível também você ver esse compromisso que o galerista tem também com os artistas, né? O tempo que se trabalha e vem evoluindo. A Sandra é um exemplo, com o Ricardo Trevisan, sobre a Cinta. É muito sólida, né? Exatamente, é um grande exemplo. Você vê, a Luísa Strina também carrega por anos os artistas e assim vai. Inclusive, o meu Tunga, não pode esquecer minha joia. Esse é um dos meus favoritos. É maravilhoso. É um bronze. Isso bronze. Desculpa, Gisela, o que você falou? Não, explica o que é esse material aqui. O que são essas pontinhas? Esse é um imã. Parece um pelo, né? Mas é um imã, é imantado. Ele gruda nesse bronze. Aliás, é super delicado. Quando eu reinstalar essa peça, isso vem soltinho e para instalar você precisa compor. Isso não é fácil, não. Os netinhos têm que ficar bem longe dele. E é uma coisa que quem instala, acho que agora vou barrar, será que é Edgar? É o instalador que tem na Milan, que ele é exemplar, assim, ele consegue fazer cada coisa que eu... Então, quando eu reinstalar... Tem uma obra da Liliana Porter que ela pintou na parede de casa. Estou com foto aqui. Deixa eu mostrar mais umas fotos. Ó. Aqui tem um Paulo Monteiros, um Rodrigo Andrade, o Leonilson. Tem um pequenininho aí que é a Mira Schendel, que não dá nem para identificar. Esse, né? Esse, que é um quadrinho dela. Aí tem Dora Longo Bahia. Essa vai estrear. Ela tá embalada há muito tempo. Nem sei quanto tempo. Eu nunca instalei. Agora ela vai. Essa é Carol Walker. Que é um tem recorte, né? Maravilhoso. Aqui dá para ver um pouco o que é um recorte. Você vê a sombra, né? Isso, eu achei muito legal que você disse que na sua coleção também não tem... Isso é um apartamento antigo, né? A mesa dos azulejos da Adriana Varejão. Isso. Mas você contou que Lucas Arruda, começo da carreira, agora vende por 300 não sei quantos mil, né? Pois é, ele está assim, over. Mas aqui você também tem coleções de outras coisinhas, né? Cadeiras em miniatura, aviões em miniatura.
que quase que não tem tanta diferença, né, na hierarquia da sua coleção. Não, não, não tem. E aí você está me trazendo, eu vou começar a ficar preocupada, porque e não me pergunte onde eu vou colocar. Aí você viu que tem um lugar. Lembrete, Ana. Quem fez o projeto desse apartamento foi o Arthur Casas, e ele criou ele sabia que eu tinha essas miudezas, miniaturas, criou esse móvel, que ficou inclusive no outro apartamento. E ele que fez o projeto desse novo, que eu vou mudar, que é totalmente aberto. Então, eu perdi parede. Em lugares que eu queria parede, tem um painel de madeira, não sei como vai ser. Vai ser uma nova aventura. Ninguém sabe, né, que a coleção ela é uma coisa dinâmica. Você muda muito. Eu pelo menos, quando eu estava buscando as fotos para mostrar para você, eu mesmo não falei, nossa, quantas vezes esse quadro. E outra coisa, algumas obras já estão, essa Annelisa, Igreja, que aliás eu admiro demais, porque ela está empenhadíssima, pintando com 2 filhos. Uma vez o Thomas Kohn, um galerista já falecido, ele falou assim, a maternidade atrapalha muito o trabalho de uma artista. E eu gravei isso. Daí eu fui visitar a Ana no estúdio dela, que era a casa da avó, e eu queria conhecer muito a casa da avó, que serviu de cenário para as pinturas dela, as referências. E um dia eu fui visitar, ela já estava grávida, pintando, iniciando uma obra de 100 e tantos quadros. E na gravidez ela desenvolveu, fez a exposição no Museu de Arte lá na Bahia, com essa obra imensa. Hoje leva a Carmen, que é a menorzinha, que ela tem o casalzinho, e está pintando, não parou nunca de pintar. A frase do Thomas Kohn ficou antiga. Ficou, mas ele tem uma certa razão, porque realmente a maternidade a gente sabe que não é fácil, né? E o que demanda e tudo. E a Ana, inclusive, acho que agora ela só para bater panela, pelo visto, que ela sai aí determinado. Que ela tem pintado, que eu tenho acompanhado, acho que ela tem um ritmo grande, né? Será que a gente não está esquecendo de alguém, não? A gente está esquecendo de um monte de gente, é sempre assim, né? Eu estou aqui abrindo meu. Mas a gente tem mais 2 minutos. Eu acho que mostrei todas as fotos que eu tinha aqui. Mas eu queria dizer primeiro, obrigada de novo pelo seu tempo. Mas você estava falando alguma coisa quando eu mostrei a foto da Annelisa e acabei te interrompendo. Você estava falando um pouco da casa nova, da falta de parede. Então, quando você pendurar, você vai ter que fazer outra live para mostrar. Bom, a gente espero, né, Gisela, que a gente tenha esse período, não está fácil para ninguém, né? Nós não temos uma perspectiva de quando, como a gente vai sair dessa. E espero que não é nem falar que seja breve, que gente, aqui está muito difícil por todas as circunstâncias que você deve estar acompanhando aqui, não só da pandemia, como do desgoverno aqui que a gente está, mas enfim, espero que uma próxima, não sei se não vão existir tantas lives, né, e tanto tempo disponível das pessoas para acompanharem as lives, eu não sei como vai ser. Mas eu gostei de estar com você pela sua informalidade, porque você também conhece, você vivencia, eu cruzo com você nas ruas, temos amigos em comum, que foi tão legal a gente saber se conhecer dessa forma, né? Fulano, a Fabiana que mora em Nova York, a Fabiana Lúcio, o Antônio Biagi. O Antônio, o seu marido, que é um cineasta, o Thomas, que a Fábio sempre falou que ela trabalhou nessa área de produção e tudo mais, cinema. E, enfim, assim, os nossos amigos comuns, isso eu acho muito bacana. E a forma que você está levando, uma coisa despretensiosa, e espero que a gente tenha falado alguma coisa que tenha contribuído para alguma coisa, né, Gisele? Olha aí, tem alguém falando que foi uma aula. Eu acho que a sua paixão pela sua coleção é contagiante sempre. E tem um alarme aqui falando que eu tenho 59 segundos. Parece quando você está fazendo o discurso de agradecimento no Oscar, sabe? Que começa a tocar a musiquinha. Mas, olha, o Edu Leme estava aí, fez um joinha. Obrigada de coração a todos que assistiram. Obrigada especialmente a você. E a gente continua trocando figurinhas pelo maravilhoso mundo cibernético.
Tchau, gente. Boa Tchau, semana. obrigada. Eu vou Tchau, deixar Gisele. salvo por 24 horas, tá? Tá Tchau. ok. Obrigada. Tchau.